Amor à liberdade. Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova e lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que os criou no início os fez homem e mulher e disse: por esta causa deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne? Desse modo já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, que ninguém separe. Todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por fornicação, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Mateus 19, versículo 3, do 6 ao 9. Vejamos essas grandes verdades sob uma nova luz. Deus é amor, e quando o verdadeiro amor no coração reúne um homem e uma mulher, é Deus quem está unindo o casal em um pacto sagrado. Quando existe uma verdadeira união espiritual entre duas pessoas, Deus uniu. Não existe o divórcio, já que ele não é desejado. Ambos se unem espiritual, mental e fisicamente. Não existe outra instituição na terra tão sagrada quanto a do lar que você está prestes a formar, nem votos tão maravilhosos quanto aqueles que você fez na cerimônia do casamento. O verdadeiro matrimônio é a mais abençoada de todas as instituições terrenas. As pessoas devem entrar no casamento com reverência, de maneira ponderada e com um profundo entendimento do seu significado espiritual. O casamento é uma consonância de ideias divinas, com harmonia e pureza de propósito. A harmonia, a honestidade, o amor e a integridade precisam prevalecer na mente e no coração do marido e da mulher. A partir desse estado interior de integração consciente, das características fundamentais de um casamento bem-sucedido, surge o estado exterior correspondente, tornando o externo semelhante ao interno, tranquilo, alegre e harmonioso. Quando o homem se casa motivado pela riqueza, posição social e contatos políticos da mulher, ou apenas porque ela é jovem e bela e ele deseja exaltar o seu próprio ego, a união não representa um casamento verdadeiro. Na realidade, trata-se de uma hipocrisia, uma farsa. Quando uma mulher se casa com um homem por causa de sua profissão, para ter segurança pessoal ou para qualquer outra razão que não seja o verdadeiro amor, o casamento é falso e nada mais que um disfarce. Ele não é feito no céu, que significa harmonia e entendimento divino. Já celebrei cerimônias de casamento entre homens e mulheres de idade avançada, às vezes abençoados com 75 ou até mesmo 80 anos, cronologicamente falando. O ardor sexual já se extinguiu em muitos desses casos. No entanto, Deus, o amor, reúne esses casais pela simples razão de serem honestos, íntegros, sinceros e verdadeiros um com o outro, buscando um companheiro carinhoso para compartilhar suas alegrias e experiências. A honestidade, a sinceridade, a integridade e a justiça são filhas do amor. Quando elas estão ausentes na cerimônia do casamento, independentemente da idade dos cônjuges, não se trata de um verdadeiro matrimônio. O pastor, rabino ou padre que oficia a cerimônia não valida ou santifica o casamento. Ele apenas confirma objetivamente que o homem e a mulher já sentiam ser verdade subjetivamente, a união de duas almas em busca do caminho de volta para o coração de Deus. Com que frequência o casamento é uma verdadeira união espiritual, na qual as partes do contrato se unem espiritual, mental e fisicamente? Por outro lado, com que frequência se trata de uma simples cerimônia oficial, com marido e mulher começando a se irritar em poucas semanas? Lembre-se de que os iguais se atraem. Se você deseja atrair a companheira ou o companheiro certo, use esta abordagem espiritual comprovada. Tranquilize sua mente. Pense com clareza e com interesse nas qualidades e atributos que admira em um homem ou uma mulher e se concentre nas características que admira no seu parceiro ou parceira. Por exemplo,
Essa pessoa é espiritualizada, leal, fiel, sincera, honesta, talentosa, feliz e próspera. Pouco a pouco, essas qualidades vão penetrar na sua mente subconsciente. A inteligência infinita sempre assume o comando quando você reza dessa maneira e, como resultado, você irresistivelmente vai atrair a companheira ou o companheiro que espera. O homem ou a mulher que você atrair será a imagem e semelhança do ideal sobre o qual você meditou. Vocês se harmonizaram perfeitamente e haverá amor, liberdade e respeito mútuos. Isso se chama casamento feito no céu ou paz e entendimento. Sempre ouço a seguinte pergunta: devo me divorciar? Esse é um problema individual que não pode ser generalizado. Em alguns casos, o divórcio não é a solução, assim como o casamento não é a solução para uma pessoa solitária. Divorciar-se pode ser a atitude certa para alguns e a errada para outros. Uma mulher divorciada pode ser muito mais nobre e divina do que as suas irmãs que estão vivendo uma mentira em vez de enfrentar a verdade. As desculpas e álibis habituais usados para esconder a verdade, que são o divórcio, seria ruim para os negócios do marido, que os vizinhos iriam comentar, que não seria uma boa política e etc. Isso, é claro, significa viver um casamento de aparência. Há algum tempo, conversei com uma mulher que tinha sido traída e ludibriada pelo marido. Ela lhe disse, antes do casamento, que era representante de uma empresa asiática, que era solteiro e que pertencia à mesma religião que ela, mas era tudo mentira. O tempo revelou que o homem era ex-presidiário, espancava a esposa anterior e estava vivendo com uma outra quando se casou com a mulher que conhecia. Essa havia adiantado a ele algum dinheiro, aguçando com isso seu apetite por mais. E esse era o verdadeiro motivo pelo qual ele se casara com ela. Ele achava que era pecado pedir o divórcio, mas desejava ter liberdade e paz de espírito. Eu expliquei à moça que ela não estava realmente casada, que sua união era simplesmente um embuste, uma farsa. Ela estava vivendo uma mentira. Algum tempo depois, a mulher pediu o divórcio e terminou de vez com a fraude que era o seu casamento. Também me lembro do caso que aconteceu durante a guerra, de uma jovem que certa noite ficou completamente embriagada e, em consequência disso, teve amnésia alcoólica. Na manhã seguinte, ela acordou com a certidão de casamento nas mãos, tinha se casado com um nativo de uma das ilhas. A jovem ficou absolutamente chocada e precisou receber tratamento psiquiátrico. O casamento foi dissolvido imediatamente. Inúmeras pessoas ficam confusas e se culpam por causa de uma interpretação errônea da seguinte citação bíblica: todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por fornicação, e se casar com outra, estará cometendo adultério. E aquele que se casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 19:9. A Bíblia também diz: quem quer que olhe para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5:28. Aqui nos é dito que o adultério é praticado no coração ou na mente. O coração é a sede das emoções, a natureza dos sentimentos, a mente subjetiva. Os atos do corpo são determinados pelo movimento da mente. Há 100 anos, Phineas Parkhurst Quimby afirmou que o corpo se move como é movido pela mente e que age conforme o impulso que recebe. Na linguagem bíblica, fornicar significa ter lealdade e dar atenção a falsos deuses em vez de ao único e verdadeiro Deus. O Espírito vivo, onipotente, existente no homem, que é o poder supremo e soberano. A Bíblia é um documento psicológico que destaca que, quando o ser humano visita os antros da sua mente e tem como companhia assassinos mentais como o ódio, o ressentimento, a raiva ou a má vontade, está convivendo com o mal, sendo, portanto, culpado de fornicação e adultério. Na linguagem da Bíblia, essa pessoa já está divorciada pela simples razão que se separou de Deus para se entregar ao prazer imediato. Esse homem ou mulher está coabitando na mente com o mal, não está mais casado com a paz, a harmonia, o amor e o entendimento. O homem está fornicando quando se une mental e emocionalmente a conceitos errôneos, se entrega ao ressentimento e à raiva ou fica irritado e deprimido.
Sempre que os homens e as mulheres estão mentalmente divorciados de seus votos de casamento, ocorre com o tempo uma separação ou divórcio no plano exterior. O lado subjetivo da vida sempre controla o lado objetivo. Precisamos nos lembrar do seguinte: o fato de um homem e uma mulher possuírem uma certidão de casamento e viverem na mesma casa não significa necessariamente que essa casa será um verdadeiro lar. Talvez seja um local de discórdia e ódio. Quando, por exemplo, uma criança está presente e os seus pais não conhecem as leis da vida, é melhor romper a união do que permitir que a atmosfera de ódio prejudique o desenvolvimento mental dessa criança. Muitas vezes, a vida e a mente de uma criança são ofuscadas pelo estado de espírito dos pais, algo que, com a passagem dos anos, frequentemente resulta em neurose e crime. É bem melhor o menino viver apenas com um pai ou com uma mãe que o ame do que morar com duas pessoas que se odeiam e brigam o tempo todo. Vários homens e mulheres já me disseram que se sentem muito culpados por causa do que chamam de pecados sexuais. Eles sentem que Deus não os perdoou. Explico a eles que Deus é o princípio vital, que a vida não condena nem pune e que eles estão simplesmente condenando a si mesmos e, em consequência disso, sofrendo desnecessariamente. Deus é o princípio vital. Se você queimar o dedo, sabe muito bem que o princípio vital o perdoa, reduzindo o edema e lhe fornecendo um novo tecido. A vida não guarda rancor de você porque você se queimou. Ela forma um coágulo, constrói uma ponte de novas células e forma uma nova pele. Se você ingerir comida estragada, a vida o perdoa, fazendo você regurgitar, purgando com isso o seu sistema de uma possível intoxicação alimentar. A vida sempre busca preservá-lo. Esse é o significado de Deus não condena nem pune. Punimos a nós mesmos quando usamos indevidamente a mente subconsciente. Jesus disse o seguinte à mulher surpreendida em adultério: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: eu tampouco te condeno. Vai e não pequeis mais. João 8, 10 e 11. A prostituta é uma mulher que tem um filho ilegítimo que o mundo pode condenar e apedrejar, marginalizar, pode se voltar para a presença de Deus interior e afirmar sua liberdade e paz de espírito. Ela compreende que Deus não condena ninguém. Teus olhos são tão puros que não consegues enxergar o mal e a iniquidade não podes contemplar. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. A sociedade e o mundo podem condená-la, ou ela pode se envolver na autoacusação e na autocrítica, porque o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho. João, capítulo 5, versículo 22. O filho é a sua mente. Esse é o lugar onde você profere julgamentos sobre si mesmo por meio dos pensamentos que contempla. Deus, o absoluto, desconhece nossos erros e medos. Você perdoa a si mesmo, substituindo o estado de espírito de culpa, desespero e autocondenação pelo de paz, amor e harmonia. Afaste-se do passado e desligue-se completamente do seu antigo estilo de vida. Una-se mental e emocionalmente ao seu propósito, que é a paz, a dignidade, a felicidade e a liberdade. Quando você fizer isso, Deus e a sua glória responderão instantaneamente. Você vai receber uma onda de paz avançando sobre as áreas áridas da sua mente, como o orvalho do céu, e as sombras do medo e da culpa vão se dissipar. Quando deixa de condenar a si mesmo, você constata que o mundo tão pouco pode condená-lo. Não há nada errado no sexo ou em nada que tenha sido criado e decretado por Deus. Homem e mulher, ele os criou. Gênesis 1, 27. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Você se entrega completamente no casamento, espiritual, mental e fisicamente. O ato sexual entre marido e mulher deve ser um ato de amor, e cada um deve compreender que o amor é Deus e que os filhos gerados nascerão desse amor. O instinto sexual não se contrapõe aos impulsos espirituais. O impulso sexual precisa ser canalizado de forma construtiva, harmoniosa e amorosa.
O desejo em si não é amor. Por outro lado, o ato sexual entre os parceiros do casamento envolve a genuína emoção do amor, que é a essência do amor conjugal. Muitas mulheres e homens casados têm uma atitude falsa e negativa diante do sexo. Alguns acham que ele é nocivo, sujo e repulsivo, possivelmente devido à criação que receberam ou algum trauma de infância. Não raramente essa atitude resulta em impotência nos homens e em frigidez nas mulheres. Várias mulheres me disseram que os maridos eram materialistas e puramente eróticos, e que elas os encaravam com desprezo, afirmando que se sentiam superiores porque desdenhavam e detestavam o ato sexual. Essa atitude é pura racionalização e indica concentrações venenosas subconscientes a respeito do sexo, muito provavelmente causadas pela criação que essas mulheres tiveram e pela falsa interpretação das escrituras. Certa vez, um parente diante me disse que ela e o marido rezavam antes do ato sexual. Não há nada errado com a oração, mas eles rezavam nesse momento porque ela encarava o ato sexual como pecaminoso e sujo. Ela imaginava que por meio da prece poderia exorcizar qualquer mal relacionado a essa prática. Basicamente, ela sentia desprezo pelo sexo e era frígida. Ela acrescentou: amo meu marido espiritualmente, mas não fisicamente. Essa mulher separava o amor sexual do amor espiritual. Expliquei a ela que o casamento é a união total do corpo e da alma. O homem se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2:24. A partir desse momento, ela começou a afirmar: amo meu marido espiritual, mental, emocional e fisicamente. Ele é um homem de Deus. E eu irradio amor, paz e boa vontade para ele. O amor de Deus flui de mim para ele e o nosso relacionamento sexual é alegre, carinhoso e harmonioso. O amor mútuo, a liberdade e o respeito estão presentes entre nós. Algumas semanas depois, a frigidez da minha parenta desapareceu e o casamento se tornou harmonioso. Ela percebeu intuitivamente uma grande verdade. Deus havia colocado no seu coração o desejo de atrair um homem e havia colocado no marido o desejo de atrair uma mulher. Alguns dias atrás, conversei com uma mulher que estava prestes a se divorciar pela 8ª vez. Ela estava excessivamente amarga e ressentida com o atual marido e também com todos os anteriores. Essa mulher sempre se casava sem ter perdoado e libertado mentalmente o marido anterior. E o mais recente era sempre o pior deles. A sua disposição interior de ressentimento a fazia se sentir atraída por tipos semelhantes de homens, baseado na lei da atração. A cura envolveu perdoar a si mesmo e a todos os ex-maridos anteriores e incorporar ao seu pensamento o equivalente mental do tipo de homem que desejava. Se você tocar uma das teclas de um piano de cauda, todos os tons que estiverem em harmonia com ela responderão. Eles poderão ser mais altos ou mais baixos, mas serão semelhantes. Do mesmo modo, você pode atrair para si pessoas que têm qualidades baseadas no seu estado de espírito e no seu conceito sobre si mesmo. Trata-se de afinidade ou atração, dependendo do acorde que você tocar. Você pode tocar uma dissonância, mas não retira de todas as dissonâncias a fim de criar uma harmonia. Quando você disciplina a mente na oração e penetra no espírito do perdão, pode tocar uma melodia divina. Suponha que um homem trai a mulher. Se ele sentisse amor e respeito pela esposa, não iria desejar nenhuma outra pessoa. Quando o homem encontra o seu verdadeiro ideal espiritual no casamento, não procura nenhuma outra mulher. O amor é unidade, não dualidade ou multiplicidade. O homem que se relaciona com muitas mulheres, o que indica as múltiplas disposições de ânimo dentro dele, está se casando com muitos conceitos, como a frustração, o ressentimento, o ceticismo e etc. Quando você encontra amor com seu parceiro ou parceira, também encontra plenitude na vida. Você poderá perguntar: por que antigamente alguns homens tinham muitas esposas?
O motivo era que, naquela época, a terra era subpovoada e os pais terrenos, por não conhecerem nada melhor, seguiam esse método polígamo. Hoje em dia, estamos espiritualmente mais despertos e sabemos que a terra está suficientemente povoada. O homem promíscuo sofre de um profundo complexo de inferioridade e se sente inseguro, de modo que todas as mulheres que encontra são instáveis, neuróticas e confusas como ele. Ele está vendo e ouvindo as suas próprias vibrações interiores. Diz-me com quem tu andas e dir-te-ei quem és. O semelhante gera semelhante. Vejamos o caso da mulher que mantém um relacionamento com um homem casado. Ela foi incapaz de materializar um marido ou namorado, então obtém uma pseudo-satisfação ou falsa emoção a se envolver com o marido de outra. Ela também convive com um complexo de inferioridade e é instável. O homem se deprecia ao sentir carência e limitação. O seu medo é transmitido para a esposa e esta reage de maneira correspondente. Não consegue vê-lo como via anteriormente, já que ele não tem o mesmo sentimento com relação a si mesmo. Ela só consegue vê-lo da maneira como ele vê a si mesmo. Do mesmo modo, ele só consegue enxergá-la da forma como ela se enxerga. Se um homem se sente digno de consideração, demanda respeito e o recebe, o homem cujo estado de espírito predominante é o sucesso e a felicidade, unifica todos os membros de sua unidade familiar. Ele é uma influência estabilizadora e a paz e a harmonia reinam no seu lar. A vida sexual prevalece na vida vegetal, animal e humana. Basicamente, trata-se da força vital buscando expressão nas suas diversas formas. O anseio sexual opera em você por meio de seus talentos, aptidões, sentimentos e anseios. Sempre que você reflete sobre as verdades de Deus ou sobre uma ideia e penetra nesse sentimento, isso também representa uma fase do sexo. A sua ânsia e sede da verdade, sua consciência e entendimento espiritual e o seu intenso desejo de reproduzir cada vez mais a bondade de Deus na terra dos vivos, tudo isso representa um escoador espiritual para o anseio sexual ou força vital que existe em você. Quando você não se expressa plenamente nesses moldes e não canaliza construtivamente a sua libido ou força vital, as emoções são bloqueadas e reprimidas, o que resulta em frustração, neurose, desequilíbrio, distúrbios mentais e em formas de escape como alcoolismo ou vício em drogas. Um homem certa vez vangloriou-se para mim de que não tinha relações com sua mulher havia mais de 4 anos, acrescentando que tinha se tornado mais espiritual. Ele pertencia a um estranho culto cujo líder afirmava que para evoluir espiritualmente, ele teria que levar uma vida casta e se abster de ter relações com a esposa. Esse homem estava neurótico, atormentado por úlceras e mentalmente perturbado. Ele tinha submetido a uma lavagem cerebral que o levara a acreditar que o sexo era nocivo e inebriara a sua iluminação espiritual. Expliquei a ele que isso era um completo disparate e um modo de pensar primitivo baseado na ignorância, superstição e medo do sexo. Por sugestão minha, ele reatou as relações normais com a esposa, passando a considerar o ato como algo natural e correto. Ele compreendeu que Deus o colocara no mundo para desfrutar de todos os seus sentidos e para multiplicar e repovoar a terra. A utilização sensata e moderada das nossas faculdades, anseios e desejos em todas as coisas é a resposta e não a repreensão ou inibição. A partir desse momento, a permanente oração desse homem passou a ser a seguinte: temos um casamento de amor verdadeiro e duradouro, que é alegre, feliz, satisfatório e harmonioso. O amor divino reina agora, supremo no nosso matrimônio. O casamento dele se tornou muito mais feliz do que antes. Se estiver faltando amor na sua vida, faça com frequência a seguinte oração: o amor, a sabedoria e a harmonia de Deus estão sendo expressos por meu intermédio agora. A serenidade, a estabilidade e o equilíbrio reinam supremos na minha vida.
À medida que você fizer dessa oração um hábito, maravilhosas coisas acontecerão na sua vida. O amor, a inspiração e a orientação vão surgir espontaneamente e você se tornará um imã irresistível que atrairá todas as bênçãos da vida, vindas de todas as direções. Rapazes e moças sempre me perguntam se devem ter experiências sexuais antes do casamento. Eu lhes digo que o casamento não muda nada e que eles satisfazerem livremente seus desejos antes do casamento, como poderão esperar fidelidade e confiança depois dele? Um jovem estudante de física de Nova York defendia o amor livre. A moralidade, dizia ele, é uma piada. Esse rapaz não tinha princípios e mantinha relações sexuais com várias colegas da faculdade. Uma delas ficou grávida. Seguiu-se um processo judicial e ele teve que se casar às pressas. Precisou abandonar a faculdade para poder sustentar a esposa e foi trabalhar como garçom. Ele se casou com a jovem com quem não queria se casar e os dois tiveram um filho que nenhum dos dois desejava. Onde estão a liberdade e o amor livre que ele pregava? O rapaz colocou a si mesmo na prisão da privação, da insuficiência, do ressentimento e da pobreza. Você tem consciência do que precisa refrear o seu apetite pelo álcool, gordura, sorvete e cigarro. Do mesmo modo, é obrigado a controlar as suas emoções, anseios e impulsos e precisa garantir que eles sejam expressos de maneira harmoniosa e sensata. A sua vida sexual precisa ser baseada em amor e entendimento. As experiências sexuais pré-conjugais não são determinantes para uma vida conjugal feliz. Não é raro o homem desconfiar da mulher que ele pode ter com tanta facilidade. Ele diz a si mesmo, se ela faz isso antes do casamento, vai fazer também com outros depois. Pergunta um rapaz, a sua namorada é mais nobre, digna, meiga e honrada a seus olhos agora do que antes de você ter relações sexuais com ela? Geralmente o jovem fica vermelho e responde, não, acho que você está certo. A felicidade no casamento depende do amor, lealdade, sinceridade, devoção à verdade, integridade e do desejo de elevar um ao outro de todas as maneiras, inclusive do ponto de vista mental e espiritual. O amor não leva uma mulher para um motel decadente, tampouco pode ser vivenciado furtivamente por meio de uma relação ilícita nesse estabelecimento de quinta categoria. Para manter uma vida conjugal feliz, rezem juntos e vocês permanecerão unidos. Afirmem com frequência: o amor divino, a harmonia, a paz e o perfeito entendimento estão agora operando e se expressando no nosso casamento celestial. De manhã, à tarde e à noite, nós saudamos a divindade um no outro. Todos os nossos caminhos são prazerosos e todos os nossos percursos são pacíficos.